Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Sopro Podcast de Cultura e Literatura. Na conversa de hoje, vamos dar sequência ao tema do episódio anterior, Horácio Quiroga. Por isso, sugerimos a quem não o escutou que o busque, pois terá uma visão mais completa da discussão que será feita agora. Eu sou o Thiago Pedruzzi, e junto comigo estão Michele Savariz, Yuri Miller e Celso Augusto Ecker de Piton. Contamos também com a contribuição das bolsistas Maísa Malavolta e Luísa Ribeiro. Este projeto é um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Acompanhe nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram, @SoproPodcast, Twitter, a mesma @SoproPodcast, Facebook, Podcast Sopro. E ainda temos e-mail, sopropodcast@gmail.com. Muito bem, então, acho que nós podemos já talvez mudar um pouco o ambiente e entrar nesse ambiente selvático do Quiroga, com mais dois contos que têm essa ambientação selvática da selva missioneira, certo? Então eu chamo o Celso aqui para fazer algum comentário, eu também vou comentar um pouquinho, fiquei com um desses contos, e a Michele e o Yuri podem se intrometer quando quiserem aqui, certamente. Vai, Celso. E lembrando aquilo que a Michele falou agora no final, né, essa presença da luta entre o homem e o animal, esse conto, Os Desterrados, ele também apresenta uma série de lutas, e esses contos do Quiroga que trabalham a questão da selva também apresentam uma luta entre o homem e a natureza, entre o indivíduo racional, civilizado, e o mundo irracional, animalesco, selvático, como o Thiago falou, pré-civilizado ou não civilizado, né? São diferentes facetas dessas mesmas batalhas que estão presentes em diversos momentos na obra do Quiroga. E nesse conto, Os Desterrados, que foi publicado em 1926 e que é parte de um livro de mesmo nome, um livro que também chamado Los Desterrados, que extremamente celebrado pela crítica, né? Tão presente outros contos nesse livro. Ele foi publicado em 1926, como eu falei, e ele se passa na província argentina de Misiones, que nós mencionamos agora há pouco, né, quando nós falamos da biografia do Quiroga, onde ele viveu, que é uma província que tem uma série de particularidades, né? Como nós falamos, é uma província que está ali nas proximidades do Brasil e do Paraguai, né? É uma província que até muito recentemente sequer província era, até no final dos anos 50, começo dos anos 60, sequer era província. Ela era um território nacional, mais ou menos a semelhança que até os anos 80 e 90 nós tínhamos no norte do Brasil, lá o território de Roraima, por exemplo. Não estavam plenamente integrados ao todo da nação. É uma integração muito recente de Misiones ao território argentino. E aí nós precisamos entender um pouco da história de Misiones. Tiago, tu queres fazer um comentário? Não, o comentário é posterior, Celso, não era sobre isso, eu só lembrei de... Segue que depois eu entro aí. Seguimos depois, então, e eu te dou a palavra. Uhum. A história da província de Misiones é uma província, como eu falei, nas proximidades do Brasil e Paraguai, e ela passou ao longo da sua história, desde o período colonial espanhol, para diversas mãos brasileiras, mãos paraguaias, mãos da Confederação Argentina, mão do vice-reinado do Rio da Prata. Foi uma região de ação do bandeirantismo português também, luso brasileiro, ou seja, é uma área de fronteira desde o momento em que os europeus chegaram ali, sabe? E é uma região que tem, até hoje, uma série de traços brasileiros, uma grande significativa parte da população de Misiones até hoje é descendente de brasileiros que foram para lá, principalmente aqui do sul do Brasil, né? É uma região também que recebeu uma migração europeia significativa, parte dessa migração europeia é de filhos e netos, descendentes europeus daqui do sul que foram para lá, e também uma área de cultura guaranítica, de cultura guarani, jesuíta, hispânica e guarani, muito semelhante à da nossa região das missões aqui no Rio Grande do Sul, né? E também ali do sul do Paraguai. É uma região que congrega uma série de influências e que, como eu disse, se integrou à cultura e à civilização argentina de uma maneira muito posterior.
Isso está muito presente nesse conto que se passa na chamada selva missioneira, né, como foi mencionado, e ele começa da seguinte forma, com uma frase lapidar que consubstancia tudo que nós estamos falando. Misiones, como toda região de fronteira, é rica em tipos pitorescos. Olha como ele começa esse conto. É rica em tipos pitorescos. Tiago, agora, por favor, vai lá. Não, eu acho, e conversávamos, o Yuri e eu, que o começo desse conto é muito bom, né? E esses tipos pitorescos, a descrição de um desses tipos, que é o cacique Pedrito aqui, é muito boa. Eu vou ler esse parágrafo, Celso, deixa eu me intrometer aqui, porque é muito bom. Vai fundo. Ao mesmo período, pertence o cacique Pedrito. Os índios mansos que chefiava tinham comprado nos armazéns das madeireiras suas primeiras calças. Ninguém jamais ouviu daquele cacique de feições pouco indígenas uma palavra que fosse em língua cristã. Até o dia em que, estando ao lado de um homem que assobiava uma área da Traviata, Pedrito prestou atenção e disse perfeito castelhano. Traviata. Comparecia a sua estreia em Montevidéu em 59. É uma descrição muito boa, né? E aqui eu não tive como esquecer dos western, né? Essa introdução do western, do indivíduo sisudo, calado, mas que tem um conhecimento que ele vai mostrando aos poucos, né? E claro que o western ainda não havia estourado na Hollywood, mas a gente lembra aqui um pouco que o Quiroga é um dos primeiros a levar o cinema a sério como arte. E ele enxerga até os anos 20 não era comum. Até os anos 20 isso não era comum. E ele enxerga também a transformação que os Estados Unidos está realizando no cinema, e ele vai dizer que o cinema americano é muito diferente do cinema de outras partes e que eles realmente afastaram o cinema do teatro. Mas aqui eu lembrei, tem essa descrição e tem outras descrições iniciais que são muito western, né? É muito interessante. Não, é uma região que tem que tem a região em si, geograficamente, talvez não tenha tanto parecido, mas a relação entre os ocupantes, aqueles que vão ocupar a terra, o Estado Nacional, tanto argentino como norte-americano, e esse espaço, tem muitas coisas em comum, sim, né? E isso está muito presente nesse conto também, né? Então, falando desses tipos pitorescos que ali estão, né? Região de fronteira, uma região que tem tipos pitorescos, é uma região onde predomina, tanto do ponto de vista geográfico, né, a questão da selva, é uma selva ali, a selva missioneira é uma região assim mais ou menos de Mata Atlântica, uma mata de transição entre a Mata Atlântica e o Chaco. É uma região de clima subtropical quente, tá? Úmida, muito úmida, chove muito, tem frequentes temporais, enfim, e inundações. É uma região que, do ponto de vista dos portenhos e dos homens ali da região, dos montevideanos, também é uma região bastante exótica, em vários sentidos, né, por essa questão geográfica, tem ali as cataratas do Iguaçu, que estão ali, né, ali na nossa fronteira. É uma região de grandes planícies, e é uma região também onde não só a natureza é exótica, como os tipos são exóticos. É uma região de borde, é uma região assim onde a civilização, para usar dois termos muito caros, a cultura argentina, e em particular a cultura argentina dessa época, das primeiras décadas do século XX, civilização e barbárie, são divididas por um limite muito frágil. Isso vai comparecer nesse conto, como nós vamos ver agora, né? Como nós estamos vendo, né? Então, essa região aí, ela, como eu estou falando, ela teve essa colonização tanto dos luso-brasileiros quanto dos hispânicos, que seriam parte da Confederação Argentina posteriormente, do vice-reinado do Rio da Prata, antes da Confederação Argentina, também dos índios guaranis, que são os nativos, né? Uma região que é muito esquecida. Ela é uma região que tem uma presença significativa de brasileiros, como eu estava falando, que no momento em que o Quiroga, esse conto foi publicado em 1926, é uma presença de brasileiros que, em larga medida, veio no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, a partir de alguns deles eram veteranos da Guerra do Paraguai que pararam lá, outros fugitivos de revoluções aqui no Brasil, eventualmente escravos fugidos de décadas anteriores, alguns deles muito velhos, e que o Quiroga, especulam alguns estudiosos, teria conhecido. Especula-se que alguns personagens que aparecem nesse conto
teriam sido fruto do conhecimento empírico do Quiroga. Aparece entre esses personagens pitorescos um brasileiro chamado João Pedro, né, que é um negro. É um desses tipos estranhos, pitorescos que aparecem. E ele diz aqui, né, naquele tempo como agora, o Brasil desbordava sobre missões, em cada revolução, hordas fugitivas, cujos machetes nem sempre concluíam enxugar-se em terra estrangeira. Define o João Pedro como um mísero soldado que devia ao seu grande conhecimento do monte a sua ascensão ao posto de general. Ele é um soldado, do ponto de vista assim, da hierarquia militar, né? Mas ele era denominado ali como general por aquelas pessoas que estavam ali, de um outro grupo de brasileiros do qual ele fez parte e ingressou na província de Missões. O João Pedro, ele é negro, né? Alguns críticos supõem que o João Pedro ele seria um desses escravos que teria fugido do Brasil em décadas anteriores. O conto não deixa super claro, tá? Não é uma coisa muito explícita, né? E ele tem esse João Pedro, ele fala, o conto todo obviamente escrito em castelhano, mas ele fala em portunhol a todo momento. O Quiroga, ele refere a fala do João Pedro em portunhol. A todo momento ele fala em portunhol. Ele fala coisas, por exemplo, depois tivemos um disgusto, e dos dois volviu um solo, referindo-se a um dos caras que estava com ele, que faleceu no caminho de uma jornada e voltou somente uma das pessoas. Tiago, pode falar. Conversávamos isso, Celso. A Michele já tinha referenciado a perda dessa característica nas traduções, na tradução do Faraco. A Michele já tinha referenciado muito claramente isso. Até discutimos, assim, conversando sobre esse conto, qual seria a solução para isso, né? Porque na compreensão que eu tenho em relação a essa narrativa, quem lê o conto apenas traduzido acaba perdendo muito, né? A questão da linguagem nesse conto é muito saliente. Fundamentalíssimo. Até uma questão de poder está envolvido ali, né? Porque a pessoa que fala portunhol é a pessoa que, né, que está, enfim, volta para pegar um dinheirinho que é dela ali, né? Enfim, então tem uma questão de poder muito forte envolvida na questão da linguagem. E na tradução para o português isso se perdeu. Então, eu não sei se existe alguma outra tradução que de repente mantém essas marcas, mas, enfim, é algo a ser pensado e quiçá ser resolvido em algum momento numa futura tradução, né? É um tema interessante, realmente é uma solução muito difícil de imaginar, né? Para um leitor de língua espanhola fica muito claro, numa tradução em que isso é um elemento fundamental, como tu mencionaste, que acaba se perdendo, né? E que é uma dessas, como tu falaste bem, é uma dessas marcas hierarquizantes. O João Pedro, né, homem que vem do Brasil em décadas anteriores, ele fica buscando trabalhos por aí, com estancieiros, como peão. Ele nitidamente, como era uma boa parte dos brasileiros que naquela altura residiam em Missões, é nitidamente uma pessoa de uma classe inferior que estava submetido às necessidades e aos caprichos dos grandes latifundiários, dos senhores de terra, de alguns estrangeiros que já começam a colonizar Missões naquele momento e que tem claramente um espaço superior, uma posição superior na hierarquia social, né? E daí tem um momento decisivo que ele tem uma altercação com um estancieiro, né? Que é um tipo bastante autoritário, bastante violento e tudo mais, né? E o João Pedro, como eu disse, é negro. Isso é uma coisa importante que fica presente no decorrer do conto. Esse estanceiro se refere ao João Pedro, quando o João Pedro vai pedir um emprego, vai pedir um trabalho para ele, alguma coisa, refere-se a ele sempre como negro, e em determinado momento o chama de macaco em português mesmo, né? Como o original, o texto original traz a palavra em português, né? Ou seja, há toda uma questão aí, não só do ponto de vista de hierarquia social, mas também étnica, racial, né? Supõe-se daí, a partir daí que o estanceiro seja branco, seja de origem europeia. Então, isso se verifica em diversos momentos, não só na relação dele com outros, tem outros momentos do conto em que aparece uma posição do João Pedro inferior inclusive aos demais habitantes ali, sabe? Claramente fazem parte da base da pirâmide social.
E daí tem um determinado momento que eles têm essa altercação, eles acabam trocando tiros, né, no momento do pagamento, e o João Pedro acaba matando o estanceiro, né, que é descrito da seguinte forma: o estanceiro apontou, mas errou o tiro, e também, essa vez, dos 2 homens, apenas regressou um. Daí tem um texto muito interessante de um escritor argentino, que depois ficou muito conhecido, Rodolfo Walsh, que é um escritor muito conhecido pela sua atuação política, né? Atuação na extrema esquerda da Argentina, nos anos 70, mas ele visitou Misiones nos anos 60 e escreveu um texto muito interessante, né? Justamente sobre essa questão do Horácio Quiroga e da relação dele com Misiones, que é o país de Horácio Quiroga, que naquele momento, Horácio Quiroga já era nos anos 60, em 1966, já era um autor bastante reconhecido, como havia sido já em vida, muito reconhecido, muito respeitado, e ele fez uma viagem, Rodolfo Walsh Portenho, fez uma viagem à província de Misiones e às regiões onde havia estado, onde havia vivido o Horácio Quiroga, e ali naquele momento, ele diz o seguinte: a história coletiva seguia um curso distinto desses desafogos individuais. O gringo, que é o estrangeiro, quedou como dono da terra. E o peão era sempre um missioneiro, um paraguaio ou um brasileiro, né? E ele diz logo à frente: essa região não conserva do passado jesuítico senão apenas 2 dogmas: a escravidão do trabalho para o nativo e a inviolabilidade do patrão. Nativo significa o brasileiro, o paraguaio, o crioulo argentino, ou mestiço argentino, ou indígena argentino, né? E os patrões, que vão ser os grandes proprietários de terra, e posteriormente também os europeus que vão emigrar para Misiones nas décadas posteriores. Essa relação hierárquica, que a Michelle recalcou muito bem, ela é muito presente em todos os momentos do conto, tá? Esse momento do conto, em que é descrita a grande peripécia do João Pedro, ele é seguido posteriormente pelo seguinte: e aí dou a voz aqui de novo para o Quiroga, outro tipo pitoresco que nos alcançou era também brasileiro, como foram quase todos os primeiros povoadores de Misiones. Era conhecido como Tira-Fogo, esse era o nome, Tira-Fogo, sem que ninguém haja sabido dele nenhum outro nome. É claramente um apelido, nós não sabemos o nome original do Tira-Fogo, né? Sabemos que ele é há uma referência talvez à bebida. Ele é descrito como um cara que bebe muito, é um cara que tem uma vida bastante desregrada, um cara que vive de malandragem, que vai para um lado, que vai para o outro, que segue caminhos um pouco tortuosos, né? E o Tira-Fogo, ele se descreve da seguinte maneira a si mesmo, em determinado momento: eu sou antigo, exclamava rindo, eu sou antigo. No momento que ele fala isso, ele é praticamente uma declaração de que ele, sendo antigo, ele não é moderno. Sendo antigo, ele não é de agora. Sendo antigo, ele não faz parte desse processo que está se desenrolando a partir de agora, né? Qual é esse processo que está se desenrolando a partir de agora? Para nós entendermos esse processo, nós vamos ter que entender o seguinte: como é que ele é descrito sempre como um camarada que sabe manejar com alguma coisa da roça, com plantio de mandioca, ou seja, é um camarada que trabalha com culturas arcaicas, antigas. Esse é o Tira-Fogo. E os dois, eles são representantes, sim, de um período anterior, porque esse período de missão é um período de modernização da província, começa a modernização da província, né? É um período em que os dois começam a se sentir fora do local. A província começa a receber, e aqui eu passo de novo aqui a palavra ao Quiroga, né? Ela começa a receber, o Quiroga fala, começa a receber, não se conhecia então nem a moeda, nem o Código Rural, e todas as outras modernizações que começam a aparecer naquele momento. A província de Misiones, ela começa a perder um pouco daquela característica de selva, de barbárie. Ela começa a se modernizar. Essas duas figuras, elas são de um período anterior. E elas começam a se sentir, essas duas figuras, o Tira-Fogo e o João Pedro, como figuras aliadas. O que acaba acontecendo com eles? Não vou contar o final do conto, mas o Tira-Fogo e o João Pedro começam a se sentir, e aqui eu vou citar aqui novamente, né? Dizia João Pedro, ao seu compatriota,
Estamos longe da nossa terra, seu Tirá, e um dia temos de morrer. Assentia Tirafogo, temos de morrer, seu João, e longe da terra. A partir do momento que eles começam a sentir que eles não estão presentes mais naquele processo, eles começam a sentir saudades do Brasil. A palavra saudade não aparece, mas é visível, eles começam a sentir saudades do Brasil. O Brasil, naquele momento, isso é muito importante nós entendermos. A relação Argentina-Brasil, naquele momento, é uma relação muito distinta da que foi se desenvolvendo no transcorrer do século XX, especialmente mais para o final. Naquele momento, em 1926, o Brasil é um país muito mais atrasado do que a Argentina, é um país muito mais rude do que a Argentina, né? E essas relações de fronteira entre Brasil e Argentina se desenrolam a partir desse signo. É interessante nós compararmos, por exemplo, falando novamente de uma outra fronteira, porque a Argentina toca no Brasil em duas fronteiras, a fronteira da selva, que é essa fronteira missioneira, e a fronteira do Pampa, que é a fronteira aqui nossa do Rio Grande do Sul, o mundo platino, Uruguai e Argentina acabam tocando. A maneira como Borges, por exemplo, retrata a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com o mundo platino. O Rio Grande do Sul, a fronteira gaúcha, é também um mundo mais bárbaro, mais duro, mais rude do que o mundo do Rio da Prata naquele momento. É um mundo que tem briga de faca, é um mundo que tem muitos gaúchos, né? Inclusive tem não só em contos, mas sabemos que o Borges conheceu a fronteira aqui de Santana do Livramento e tem relatos que ele ficou surpreso com a quantidade de gaúchos raiz que ele viu ali, que não eram visíveis em Buenos Aires já naquele momento, né? A não ser mais para o interiorzão, mais para o sul, né? Então, a fronteira com o Brasil é uma fronteira com um mundo mais arcaico. E esses homens desse mundo mais arcaico, que são o Tirafogo e o João Pedro, eles olham para o Brasil para voltarem para sua terra, que era a terra missioneira antes dessa modernização que está se passando naquele momento, né? Então, esse é o caminho final que eles transcorrem para um retorno do retorno para sua pátria natal. Não vou, repito, contar o final, o conto termina de uma maneira muito interessante, mas essas pinceladas eu acho que ajudam a gente a compreender bem esse trabalho super rico do Quiroga, esse conto super rico, ótimo para fazer uma análise. Dois detalhes, um detalhe desse conto e também de outro conto que nós vamos discutir aqui, que é o conto A Deriva, né? Os personagens estancieiros que aparecem ali são... Um é Fitzpatrick e o outro é Dougal, irlandês e escocês, provavelmente, pode ser. Dois irlandeses, né? Remete a essa origem celta, né? Nos nomes, mas já é muito marcado ali que talvez eles sejam as pessoas com dinheiro, são eles, e aqui comparando com a descrição do Walsh, né? Diferente dos imigrantes posteriores, dos imigrantes eslavos que vão para a região de Misiones e também vêm aqui para o lado do Rio Grande do Sul. Isso é muito interessante, que dos dois lados da fronteira há uma semelhança na imigração, nos tipos que vão para lá e tudo isso. Mas eu referi o conto aqui, o conto A Deriva, que é um desses contos selváticos, é um desses contos da luta do homem contra a natureza, e é muito interessante que esse conto, ele talvez toque em alguns detalhes dessa luta que é muito mais forte do que o conto Desterrados. O Desterrados tem esses indivíduos, dois desterrados, dois indivíduos que estão fora de sua terra. O primeiro título desse conto foi Os Proscritos, né? E depois foi mudado para Desterrados, e aí proscrito a gente já enxerga uma questão política muito forte, mas aqui no conto A Deriva a gente tem essa luta mais clara, talvez, né? Não que não haja a força da natureza nos Desterrados, mas ali a gente tinha um conflito humano muito mais forte, e na Deriva esse conflito não é humano. Nós temos um indivíduo, certo? Um indivíduo dessa região, e ele é o quê? Ele é picado por uma cobra, por uma jararacuçu, ou seja, uma grande jararaca, né? E ele é picado por essa cobra, ele mata a cobra e vai para casa. Chegando em casa, no rancho, está lá sua mulher. O que ele resolve? Ele pede um gole de canha. Não tinha o que fazer na selva
ao ser picado por uma cobra, não existia soro antiofídico, não sei se não existia, eu digo não existia ali para eles ainda, acho que não existia também, não havia sido descoberto, né, o soro antiofídico. Ele pede um gole de canha para a mulher dele, que está lá no rancho, ela serve a canha para ele, toma, ele diz, mas mulher, eu não pedi água, eu pedi canha. Ela diz, não, mas eu te servi cachaça. E ele, tá, então me dá outra. E ele prova e vê que não está mais sentindo o gosto. E ele não fala com a mulher, ele resolve o quê? Buscar uma saída, tentar se salvar, encontrando um amigo. Então a mulher desaparece da cena, que ela é só apenas a serviçal que acaba servindo ele, e ele resolve buscar uma saída, uma salvação, e ele vai pegar sua canoa e vai até a casa do compadre dele. Era um compadre que dá a entender que havia uma quebra da relação entre eles, mas ele resolve remar pelo Rio Paraná até a casa desse compadre. E ele enxerga a possibilidade de chegar na casa desse compadre em 5 horas. Já deu para enxergar a distância das moradias aqui entre uma e outra, né? Se nós pensarmos 5 horas, rio abaixo, né? Então, em 5 horas ele chegaria na casa desse compadre. A gente já sabe, e aqui o final, se vocês imaginarem, não é um final bom, diferente do Celso, que guarda os finais, eu vou contar o final aqui, porque não tem como escapar, né? Eu não tive coragem de contar o final. Ele vai morrer, né? Um indivíduo picado por uma cobra numa canoa à deriva durante 5 horas vai morrer, pessoal. Desculpa eu estar contando para vocês. Ele vai acabar falecendo, né? Mas aí nós vamos ter essa luta entre o ambiente, aqui nós temos a cobra, nós temos o rio, nós temos o sol muito forte, o mormaço, e essa tentativa de salvação. Fala, Yuri. Yuri pediu uma parte aqui. Sobre esse conto, colegas, eu encontro ali uma das descrições, é um trecho breve, mas é uma das descrições espaciais que me parecem das mais importantes para entender esse cenário que a gente falou bastante anteriormente. Que essa canoa que está andando à deriva, como o título já antecipa, pelo Rio Paraná, ela se coloca diante de uma paisagem que é agressiva, que é opressora, que é monumental, são alguns dos adjetivos, inclusive, que o escritor usa nesse conto. Literalmente, no final de um dos parágrafos, quando já envenenado, ele tenta alcançar alguma terra firme habitada para conseguir um auxílio, se lê a paisagem ali agressiva, reina nela um silêncio de morte. Ao anoitecer, no entanto, a sua beleza sombria e calma cobra uma majestade única. E além dessa descrição espacial, agora mais como um juízo pessoal da leitura, o final desse conto me parece dos pontos mais altos assim da literatura breve do Quiroga, né? Esse homem que delira numa canoa à deriva, os últimos pensamentos dele, já num estado de confusão tão agudo que ele se supõe livre do veneno, né? Mas, na verdade, é porque o delírio já tomou conta da percepção consciente do corpo. E os últimos pensamentos desse personagem, que o narrador recupera nas linhas finais do relato, são pensamentos que a gente poderia classificar como irrisórios. Ele lembra um ajudante de um ex-patrão, tenta lembrar o dia que conheceu essa pessoa, que é uma figura menor, fica se perguntando se foi numa sexta-feira santa ou se numa quinta, e logo depois cessa de respirar. Esse é um dos finais drásticos, sem dúvidas, mas de um alto alcance de linguagem e sugestão, né? Sim, e talvez aí entra a questão da própria realidade, um realismo que talvez não se pense em coisas elevadas quando o indivíduo está morrendo, porque até aqui ele não compreende a morte, né? Ele está delirando, ele já está pensando nessas coisas, essas coisas que são coisas cotidianas, que talvez seja a descrição de um indivíduo numa canoa indo para algum lugar. Tu começa, tem que ir na casa do fulano. Mas quanto tempo, né? Quando é que eu conheci o fulano? Segue esse pensamento, essas coisas nímias ainda que seja esse momento que para nós tem um caráter de elevação, que é a morte, né? A passagem e tudo isso. E aí também outras imagens são muito fortes, né? A morte se dá na canoa, e aqui a gente lembra o Caronte, a barca do Caronte, e nós temos essa
transposição, ao mesmo tempo que o Rio Paraná, nas descrições que são feitas aqui nesse trecho em que é descrito, ele é descrito como 2 paredes de basalto. Então, ele não tinha como fugir desse rio, não tinha onde parar, onde atracar a sua canoa para descer. Ele tinha que seguir por esse rio até o seu destino de 5 horas. E a gente vai acabar enxergando essa morte, que é uma morte brutal, de certa forma, né? É uma morte violenta, não no sentido de uma violência humana, mas que é, ao mesmo tempo que ele estava ali, muito senhor de si, com seu facão, ele leva uma picada dessa serpente e vai morrer dessa maneira brutal. Queremos a participação do Celso e da Michele. Tudo isso que foi mencionado, vejam, do rio não se escapa, a selva, ela tem uma característica quase animada. O papel que o espaço tem na literatura do Quiroga, desses contos em particular, é uma coisa impressionante. Tanto a terra firme quanto os rios que ali estão presentes, eles são praticamente como companheiros que oprimem, que maravilham, que agridem, que em determinado momento, quando se lê no Desterrados, ali, em determinados momentos, também são símbolos de libertação, né? Para citar um trecho um pouco depois de onde eu parei a minha exposição, o momento em que o João Pedro e o Tirafogo enxergam o Brasil de longe, eles enxergam o Brasil como? Não através de cidades, não através de pessoas, através das matas de araucárias da fronteira do Brasil com o estado do Paraná. As araucárias, elas aparecem ocasionalmente na província de Minas, mas elas são principalmente uma árvore brasileira, principalmente ali da província do Paraná. Ou seja, a natureza fala, a natureza indica, a natureza dá caminhos, a natureza oprime, a natureza fecha espaços. É um papel assim impressionante que ela cumpre nessa literatura, nesses contos dele. Eu queria acrescentar que o elemento rio e o elemento canoa, né, que aparece no A Deriva, também são elementos que remetem à passagem, né? Então nós podemos pensar na passagem da vida para a morte também, né? Então acho que esses elementos também contribuem para que novamente a gente chegue lá no final do conto com esse desfecho que é a passagem da vida para a morte, né? E para finalizar, a gente entra numa das outras facetas quiroguianas, que é a questão do amor. O Quiroga, apesar de ser reconhecido como contista na maioria das vezes, e de contos muito curtos, muito breves, muito concisos, talvez fruto dessa sua participação e da sua publicação em periódicos, como ele refere, né, que o editor da revista Caras e Caretas pedia que os textos fossem curtos e concisos, com a quantidade de palavras exatas, mas ele também acabou publicando textos um pouco maiores, aquilo que nós classificamos como novelas em português, a partir dessa classificação francesa, né? Lembrando que a palavra novela em espanhol é a palavra para romance. E Yuri vai fazer um comentário, então, sobre uma dessas novelas, nós até nos referimos a ela como uma dessas noveletas cujo tema central é o amor. Vou tentar fazer um comentário breve, já que acho que a gente está também com o tempo limitado, e não é por ser o tema, o amor, que em Quiroga ele vai ser exposto de maneira leve ou de uma maneira diferente do que foi tratada, que os outros temas foram tratados ao longo da escrita dele. E acho que, para começar essa novela, ela se chama em espanhol História de um Amor Túrbio. Em português, ela recebeu o título nas publicações da Mercado Aberto, e creio que da LPM também, História de um Louco Amor, né? Uma tradução que escapa um pouco do original, perde essa palavra, o turvo, que para a compreensão da narrativa e para a interpretação do texto parece um termo que é bastante forte, que escapa na tradução.
É um texto, talvez, de difícil classificação dos gêneros, como tu apontou, Tiago, anteriormente, né? Ela parece, por vezes, um conto mais longo, em alguns registros, em língua espanhola, aparece como novela curta, que seria o que a gente chama aqui da novela, de fato. E também é apontada como, diferentemente dos contos do Quiroga, que são vistos como precisos, às vezes circulares, com concisão, com tudo que se aproxima, às vezes, do conto clássico. Aqui, pelo contrário, a gente tem uma literatura mais de excessos, né? A gente percebeu, comentando antes sobre essa novela, como aqui os jogos de linguagem também são outros. A gente tem um Quiroga com mais adjetivos, com menos objetividade na construção das cenas, com repetições que não aparecem nos contos curtos. E, bom, é também um texto anterior, né? É importante situar no percurso da obra. Esse é um texto de 1908, publicado de início com pequena tiragem em Buenos Aires, e esses contos que a gente comentou antes, os contos que se tornaram mais clássicos do Quiroga, são de 10 anos depois, de 17 e 18. E esse é um Quiroga que começa a definir algumas linhas da literatura dele. Nessa novela, a gente acompanha os passos atormentados de um protagonista chamado Luiz Rohan a visitar as irmãs Elizalde, com quem ele vai ter um relacionamento bastante oscilante. Primeiro com a irmã chamada Mercedes, logo com a irmã chamada Eglé, e que vai ter também, nesse conto, não uma culminação trágica no sentido da aproximação da morte, mas sim com histórias de desamor e de frustradas repetições. A gente tem também cenários que escapam da selva, que se situam em outros lugares, no centro de Buenos Aires, em algumas cidades da região metropolitana, da capital federal, Lomas de Zamora, que fica ao sul, São Fernando, que fica ao norte. À medida que essa família Elizalde também perde ou ganha reputação social, na primeira são duas irmãs que poderiam ser atrativas, também uma questão financeira, logo no desenlace do texto são descritas como uma família que se torna endividada. E essa novela, um pouco mais intensa, adjetivada, ela também causou, na recepção da obra do Quiroga, problemas morais, porque o erotismo representado aí, esse erotismo atormentado, ele causou certa revolta com um público leitor mais conservador e também na crítica literária. Algo que depois, esse erotismo, por vezes brusco, seguiria acompanhando outras tentativas do Quiroga. Hoje, no contexto da obra, tanto essa novela como outros textos mais longos do mesmo autor acabam situadas como se num patamar inferior, né, em comparação aos contos. Mas me parece, pelo menos, que se lidas em conjunto, ou lidas como partes de um mesmo todo, elas também têm um valor literário que me parece recomendável, no mínimo, assim, né? Essa história de um amor turvo desse Luiz Rohan, que para alguns dos críticos, para Rodrigues Monegal, por exemplo, é o personagem da obra de Quiroga que mais se aproxima da figura do próprio autor. Só isso já dá um elemento de interesse para a busca desse texto, minha opinião. Sim, e nós comentamos também que talvez se essa novela fosse um conto e fossem aparadas as arestas, retirados os excessos, ele funcionaria muito melhor, ela funcionaria muito melhor, né, no formato conto. Mas ainda assim ele mostra e talvez esses excessos, analisando estilisticamente, tenham a ver muito com essa visão tormentosa de amor que o Rohan tem, né? É um amor que ele não explica, que muitas vezes escapa das próprias mãos, que ele enxerga que ele não receberia esse amor de Eglé, e ao mesmo tempo que ele não teria esse amor, ele não consegue definir essa questão do amor. Então, talvez essa questão estilística esteja aí mesmo se relacione com a própria história, né, Yuri? Sim, com a própria definição que acomete o protagonista, né? Porque são questões de enredo que nunca se definem, nem sequer qual é o objeto amoroso, se é a irmã mais velha ou a irmã mais nova,
qual o tamanho do desejo desse protagonista, que por vezes se mostra distanciado, frio, cansado, e outras vezes obsessivo, violento e imparável nessa busca pela Elissaldi, né? E ao final, que não deixa de ser um desfecho talvez improvável, esse reencontro termina também sem culminação, né? É uma novela de buscas que não encontram o objetivo, de tentativas que não chegam no alvo, digamos assim, né? E o texto a linguagem da novela dá conta dessa angústia repetida, desses meios que se estendem demais e não tocam um final. É, uma novela de desencontros. Bom, eu acho que nós podemos ir encerrando o nosso episódio. O mundo quiroguiano, como vocês viram, tanto biográfico quanto literário, é um mundo a ser desbravado, para utilizar uma metáfora selvática aqui, e muito próxima da própria vivência do Quiroga. E nós, eu acho que conseguimos, com esses textos, com esses comentários, trazer um pouco dessa produção do Horácio Quiroga, dessa produção desse autor que vai ser uma espécie de pré-Borges, pré-Bioy Casares. De algum modo ele toca em alguns pontos da literatura desses autores, ele antecipa alguns pontos da literatura desses autores, e inserido nessa tradição contística do Rio da Prata, que é, digamos, uma das tradições mais importantes do século XX, né? Eu queria até deixar uma sugestão para os nossos ouvintes, né? Quem se interessa pelo gênero conto, que busque o Decálogo do Perfeito Contista, que também é um texto bastante importante, escrito pelo Quiroga. O Quiroga, na verdade, escreveu 4 textos mais teóricos acerca do gênero conto, então deixo como sugestão para que o nosso ouvinte que se interesse pelo gênero, que busque o Decálogo do Perfeito Contista. Então, nós agradecemos a paciência de quem chegou até o final, nos escutou as nossas análises, as nossas considerações, né? E o nosso sopro de literatura e cultura no seu dia a dia se encerra por aqui, e pretendemos, e já está acertado, que continuaremos com uma sequência de episódios. Então, no próximo episódio, tratando de outro tema, outra literatura e outro ator. Então, esperamos vocês, ouvintes, no nosso próximo episódio. Então, muito obrigado.